Está então a começar o nosso Percurso Alfa, o podcast que fala de assuntos que interligam as empresas, as pessoas e a mente. A nossa convidada de hoje é uma referência na programação neurolinguística, fundadora e diretora-geral do INPNL, Instituto Internacional de PNL, combina as funções de direção do Instituto com a formação na área comportamental e coaching, além da responsabilidade técnico-científica de certificações em PNL. Trainer e Master Practitioner de PNL, formada diretamente pelos criadores da PNL, Richard Bandler e John Grinder. Reconhecida pela International Training Academy, John Grinder, Meta Founder International Academy for Integrative Communication, Alemanha. Corrija-me se tiver alguma coisa não de acordo. International Association of NLP Institutes, formação complementar em áreas afins como constelação sistémica, marketing pessoal, coaching, psicologia junguiana, hipnose ericksoniana, entre outras. Exatamente. Mestre em licenciatura inglesa pela Universidade de Lisboa, lecionou na Universidade de Nantes, em França, e colaborou em diversos jornais e revistas na área da crítica e crítica literária. Liderou um grupo de investigação em linguística computacional no INESC durante 6 anos e foi responsável por vários projetos europeus nesta instituição. Como hobby, pratica e ensina artes internas chinesas há 20 anos. 20 anos. O seu nome, extraordinariamente conhecido na área, Luzia Wittmann. Luzia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui a contribuir para um assunto que eu realmente adoro, como deve imaginar, e acredito que efetivamente possa inspirar outras pessoas a pensarem no assunto pelo menos. Muito obrigada. Eu conheci a Luzia quando nas minhas certificações PNL, achei que seria uma excelente pessoa para falar sobre a mente e a PNL. Mais uma vez obrigado, Luzia, porque realmente não foi fácil nós aqui enquadrarmos, porque primeiramente iria ser presencial, mas não é, devido à sua agenda, que não deve ser fácil também, conseguiu arranjar aqui um bocadinho para falarmos sobre o tema, sobre a mente e principalmente a PNL. Luzia, em primeiro lugar, gostava que falasse um pouco do seu percurso, para quem não conhece a Luzia, e como chegou até à programação neurolinguística. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por me teres convidado, teres lembrado de mim. A questão de não estar presencial foi também porque eu estou em Lisboa e vocês estão no Norte, era um bocadinho mais complicado. E nesse momento já não ensino Tai Chi, Qigong, essas artes internas chinesas, ensinei durante muito tempo. Obrigada pela longa e completa introdução, já está quase tudo dito. Então, como é que eu cheguei à programação neurolinguística? Eu estava a fazer o meu mestrado aqui na Faculdade de Letras em Lisboa, sobre José Saramago, e principalmente na área da teoria da literatura, essa escrita, essa narrativa tão incrível que Saramago estava a introduzir na época, ainda muito longe de ser um prémio Nobel, ainda fracamente reconhecido como um grande escritor em Portugal. E quando eu estava a escrever a tese, eu tive um insight difícil, eu acho que é a primeira vez que eu partilho isso em público, já partilhei com alguns alunos. De repente eu apercebi-me, nessa altura, de uma forma muito, muito clara, que a ficção sobre a qual eu escrevia era ficção tanto quanto aquilo que eu escrevia, ou seja, as nossas narrativas sobre a realidade ou sobre qualquer coisa são também de alguma forma narrativa, são também de alguma forma a nossa ficção, e aquilo deu-me assim um nozinho no cérebro. Então eu acabei a minha tese e
quando acabei, já não queria mais escrever sobre literatura, achei que não era honesto da minha parte, e por acaso nessa altura surgiu-me o convite para ensinar na Universidade de Nantes, e eu estive lá, sim, a ensinar literatura e uma série de coisas, e a questionar muito, e depois quando voltei, já não voltei para a literatura, eu comecei a trabalhar na linguística computacional, na investigação, por convite, acabei por ficar 8 anos a liderar um grupo, e na parte da linguística, mas tinha uma equipa mista de informáticos e linguistas, Pois. mas aquilo depois deixou de me falar ao coração. Na altura era assim, vestir a camisola, porque estávamos muito convictos, e eu acho que de alguma forma ainda é válido, que se não introduzíssemos todas as línguas no reconhecimento dos computadores para que pudesse analisar, não havia muitos motores de busca na época. Eu trabalhei nessa área, nos primeiros corretores ortográficos para o português, na coleção de como criar um corpora para podermos funcionar com motores de busca. Mas depois chegou um momento em que não me falou mais ao coração, e eu fui em busca de outra coisa. Encontrei a hipnose. E depois, através da hipnose, encontrei e estudei a hipnose, e depois encontrei a programação neurolinguística. E quando fiz a primeira aula, eu percebi que aquilo me ajudava a lidar com aquele insight que eu tinha tido e que estava ali assim um pouquinho ainda em banho-maria, a ser mastigado, a ser digerido. E o que aconteceu? Eu senti que eu podia trabalhar diretamente com pessoas, com o comportamento humano, porque era isso que eu buscava na literatura, na filosofia, em tudo aquilo que eu estudava para poder estudar e escrever sobre literatura. Então foi mãos na massa, foi mudar de área e também conjugando tudo o que eu tinha aprendido ao longo da minha vida antes, todas as áreas. A linguística, não é? Agora a programação neurolinguística, a parte das artes internas, eu ensinava, observava muito o corpo das pessoas por causa desta atividade, e também a literatura, porque trouxe-me algum conhecimento e alguma investigação também sobre o comportamento humano e sobre alguns pensadores do comportamento humano e do pensamento humano. Ou seja, foi aí uma viragem e tanto. Foi uma grande viragem, sim. Esse insight foi a grande viragem, que depois veio a ter consequências mais tarde. A consequência imediata é que, na altura, eu não conseguia escrever sobre literatura. E pensava, quem sou eu para dizer como as pessoas devem ler um livro? Não me fazia mais sentido. Eu reconheço o valor de uma boa resenha literária, mas na altura foi esse o impacto. Pois, realmente. Isso é uma história pessoal, enfim, cá Claro, está registrada. Claro. Não deve ter sido fácil. E quando se depara com aquele momento de que, olha, é isto, ou seja, aquilo deve ter feito um clareão dentro da mente que, ou seja, abanou ali uma série de questões pessoais até para realmente conseguir abraçar esse meu projeto, porque foi uma mudança de vida, acredito que tenha sido um bocado por aí. Sim, sim e não, porque eu deixei o trabalho que eu tinha de investigação, primeiro, deixei de criar novos projetos e aquilo acabou por ir caminhando para o seu fim. Pois. Deixei acabar porque também nessa altura já exigiam um doutoramento na área, e eu, cada vez que eu ia trabalhar sobre projetos de doutoramento, eu ficava tão triste, parecia que eu estava a sacrificar-me. Então pensei, alguma coisa aqui está errada. Embora eu me interessasse pelo assunto, achasse muito interessante, havia qualquer coisa em mim que resistia, e eu comecei a pensar que alguma coisa estava errada e acabei por sair. E depois fiquei só com os meus hobbies, antes eram hobbies, Claro. o tai chi, o qigong, as massagens, coisas destas que eu fazia por
enfim, por recreação e por hobby. Fiquei com isso durante algum tempo, até que surgiu algo novo e algo que me satisfazia a mim e com o que eu também podia trabalhar, algo que eu podia abraçar e onde eu podia, para onde eu podia trazer também aquilo que eu já tinha aprendido antes. Então fiquei fascinada. Houve esse primeiro impacto no primeiro dia, a perceber, ok, isto explica, isto é outra forma de ver o mundo, isto dá-me estrutura para construir. Eu agora percebo que é construir a minha realidade. Eu, quando pus em causa a realidade, eu disse ficção e ficção, eu estava a pôr em causa o conceito de realidade, não estava tão difundido como agora. Essa questão de que não temos, de facto, uma relação objetiva com a realidade, mesmo cientificamente, porque as perguntas são subjetivas e a forma, enfim. E com a PNL eu percebi que aquilo me oferecia uma estrutura. E depois, ao longo do curso, eu comecei a perceber-me de que as propostas e os conceitos e a teoria e a prática, as famosas técnicas da programação neurolinguística criam mudança muito mais rápida do que tudo aquilo que eu conhecia até então e conheço até hoje. E isso dentro do que eu conheço, não quer dizer que não exista, certo? E há outras formas, enfim, mas daquilo que eu conheço de uma forma sistemática e com uma taxa de sucesso bastante alta, existe essa mudança e ela é permanente, ou seja, permanente, ela é consistente com o tempo, não quer dizer que aconteça outra coisa, que a pessoa não possa depois ter o mesmo sintoma. Mas tu também fizeste os cursos e também, pelo menos o Practitioner e o Master, os 2 primeiros níveis, então acho que também pudeste verificar isso. Claro. E essa pessoa, para confirmar ou não, de repente diz não é nada disso. Não, mas não vou dizer porque estaria a mentir. Mas para quem não está a par do tema ou programação neurolinguística, como é que a Luzia define? O que é isso de PNL, programação neurolinguística? Quais os benefícios e os princípios básicos da PNL? Ok. É daquelas perguntas que eu poderia responder de 20 formas diferentes e levar o dia inteiro para falar. Digamos, começando pela definição, a PNL é o estudo da estrutura da subjetividade humana. Diz muito e não diz nada, porque é um conceito. De uma maneira mais prática, se calhar é o melhor, de uma maneira mais prática, é um conjunto de conceitos e fundamentos que também dão base e estrutura a um conjunto bastante amplo de técnicas, ou seja, como se fossem protocolos de aplicação, e que ao serem seguidos e praticados, ou aplicados a alguém, ou praticados pelo próprio, têm a capacidade de, digamos, falar ou chegar à linguagem inconsciente e modificar a forma, o significado que atribuímos a determinadas situações, ou passar a considerar outros pontos de vista destas situações que para nós, naquele momento, ou para quem está a receber ou está a aplicar a si mesmo, está a considerar como um problema, e a partir daí o comportamento é uma consequência, a mudança de comportamento é uma consequência. Então, um exemplo deste lado, aliás, menos conhecido da PNL, de mudança emocional, de mudança de crenças limitantes ou limitadoras. Digamos que uma pessoa diz que tem, numa empresa, muita dificuldade em falar com um determinado líder ou superior hierárquico. E cada vez que precisa de falar, fica a tremer e tem receio, não consegue se exprimir bem. Então, o que nós vamos fazer é aplicar uma sequência, essa técnica, para fazer com que a pessoa possa aceder a estados diferentes naquele momento,
ao modificar o significado que ela está a atribuir àquela conversa ou, digamos, os filmes que está a criar em relação ao que poderia eventualmente acontecer, Exato. ou as projeções que ela está a fazer em relação a essa pessoa, porque no passado teve experiências que levaram a essa projeção. E então depois é averiguar. A próxima vez que tiver que falar com esta pessoa, observar como é que se sente e qual é o seu desempenho. Então esse é o feedback, e depois disto, caso não tenha resolvido, vai-se novamente trabalhar com outra técnica ou aprofundar mais o conhecimento do que é que ali está, com perguntas que são também muito específicas da PNL e que são muito precisas, eu chamo de modelo de precisão, padrões de linguagem. Então, a mudança, ela parte da atribuição de um significado diferente. E isto eu considero um alargamento de consciência. Boa. Certo? Às vezes, por exemplo, num conflito, quando uma pessoa está em conflito com outra, ela está também subjugada a essa emoção. Normalmente, um conflito, um ou ambos têm uma emoção que é raiva, há um conflito, portanto, o conflito ali não há um diálogo que possa levar ao entendimento, há um conflito, implica normalmente haver raiva. A raiva implica o quê? Que algum dos seus valores, ou do seu ponto de vista, um dos seus valores está a ser ofendido. Exatamente. E às vezes isto impede de perceber o que é que o outro realmente quer, como é que o outro está a pensar, o que é que ele ou ela está a levar em consideração, de forma a possibilitar um diálogo diferente, uma compreensão. A partir do momento que há uma compreensão daquilo que o outro realmente quer internamente, porque ele é diferente, não é? Somos todos muito diferentes, então aí pode haver uma conversa no sentido de chegar a uma conclusão. Eu acredito que nós sempre conseguimos chegar a uma solução de uma forma ou de outra, ou fazendo as pazes ou acabando de ver. Agora, ficar ali no conflito eternamente não é necessário. Não faz sentido. Nem sempre é possível resolver, mas há outras soluções para resolver. Ter em conta que isso é um trabalho sempre feito internamente, ou seja, por mais que a pessoa especializada em programação neurolinguística seja fantástica e realmente percebe muito do que está a fazer, esse trabalho vai ter que ser feito sempre pela pessoa que está a aplicar em si as técnicas, porque às vezes, hoje em dia há muitos gurus, mas isso é uma questão também vou colocar mais à frente. Sim. As pessoas pensam que existe aquele guru ou aquela técnica milagrosa que vão lá e fazem e acontece e depois não acontece nada, porque o trabalho é feito sempre interno. Sim. Mas essa é uma questão que vamos falar aqui mais à frente, que eu apontei aqui, porque hoje em dia também... Bem. É uma construção sempre, não é? E nós somos seres humanos complexos. Então, quando eu digo resolve aquela questão e eventualmente vamos precisar de ir a outras camadas para perceber o que se passa para resolver, digamos, de uma forma mais ampla. Não sempre, mas às vezes sim, é isso. Agora, a Luzia sendo gestora do seu instituto, como é que é a Luzia? É resultados ou pessoas? Ou os dois? Como é que é no dia-a-dia a Luzia a trabalhar com as pessoas que a rodeiam? Eu acho que é primeiro pessoas, sempre. Porque às vezes até, enfim, um bocadinho demais do que deveria. Os resultados também são importantes. Claro. E cada vez mais fica claro que lidar com pessoas implica também compreender que, tal como eu, também os outros têm altos e baixos, também as dias estão mais motivados, outros menos motivados, e que é normal isso acontecer, e que pessoas crescem, e quanto mais elas crescem, mais valias elas oferecem. E também a contrapartida. Poderá chegar um momento em que ela quer outros voos, quer fazer outras coisas, e para as quais posso não ter hipótese de integrar.
Claro. E então isso é algo com que é preciso contar. Quer dizer, eu mudei muitas vezes a minha vida toda, agora já não tanto, porque tenho o Instituto desde 2006 e nunca mais mudei. Antes disso mudei várias vezes. E eu acho que as pessoas evoluem de várias formas e devem procurar novos horizontes num determinado momento, ou alargar os horizontes onde estão. Então isso eu acho que serve muito para as empresas também. Há aquelas pessoas que, houve uma época que eu achava, pronto, está uma pessoa para essa função, sem grandes ambições de ter outras funções, talvez fosse o ideal. Mas não, as pessoas, e depois quem trabalha aqui acaba por fazer os cursos, acaba também por crescer e eu compreendo que é natural que elas cresçam e que, enfim, precisem de alargar também, possam dar a contribuição que está ao nível delas. E quando isso não é possível, ou porque não cabe no Instituto, ou não temos como dar aso a esses interesses, às vezes são um pouco diferentes daquilo que se faz exatamente aqui, eu compreendo que a pessoa queira voar e eu acho isso muito positivo. Pois, porque realmente, ou seja, o lucro, como disse, é importante, extremamente importante, ninguém põe isso em questão, mas realmente as pessoas também são, porque elas fazem parte integrante e são um valor que também fazem gerar o lucro. Por exemplo, falando do Instituto, a partir do momento em que, pronto, se deparou com a programação neurolinguística, ter este Instituto foi algo que teve vontade de ter durante bastante tempo, ou as coisas foram surgindo, nem sequer premeditei e pronto, olha, fui construindo? Bem, eu comecei a fazer os meus cursos e todas as certificações de programação neurolinguística e a partir daquele momento fui sempre que pude aos grandes da PNL, aos fundadores, a outros que também expandiram e que tenham, enfim, tiveram uma repercussão grande na PNL, e nessa sequência eu também fiz cursos de coaching, no início, como aluna, claro, e foi num desses cursos, dado pelo Jairo Mancilha, aliás, antes de fundar o Instituto, eu comecei a trazer pessoas cá para darem alguns cursos, workshops, e ele deu esse curso aqui, um curso de coaching, relativamente curto, quase uma introdução, mas já com alguma substância, não era ainda propriamente uma certificação. E durante esse curso foi que, ao pensar, não é, em objetivos, em propósito, nas várias sessões que se fez, surgiu-me essa ideia pronta, assim, é um instituto e vai se chamar INPNL, Instituto Internacional de Programação Neurolinguística. Então, ficou e relativamente pouco tempo depois eu fundei o Instituto. Eu já vinha no caminho, eu já trazia pessoas, eu já fazia sessões de coaching com PNL, a seguir a alguns dos cursos de coaching, portanto, já tinha feito outros, e eu trabalhava numa clínica de emagrecimento, e então apanhei ali experiência também, e depois, quando já me senti preparada para fundar o Instituto, continuei no início muito a trazer pessoas de fora, enquanto eu apanhava mais experiência, claro. E assim evoluiu. E aquilo que tem hoje, o Instituto que tem hoje, foi aquilo que nos inícios tinha em mente ou sofreu transformações? Ou seja, houve uma ideia mental criada primeiramente ou Sim. foi como um puzzle? Foi seguindo mais ou menos, não, houve uma ideia, houve a ideia do Instituto, das certificações de PNL e de uma série de projetos que surgiram na altura, e na altura eu pensava que queria também a PNL aplicada à educação, e tem um curso, um fim de semana, ou 2 dias, 16 horas, um curso dedicado a professores, que de vez em quando dou, queria um projeto dedicado e a evoluir também com a PNL nessa área. Começamos várias vezes, acabou por não se ingrar ainda,
e queria, assim, vários projetos de áreas diferentes. Então, o coaching, a PNL, a hipnose, que está relacionada de alguma forma com a programação neurolinguística, e hoje o que nós temos são as certificações todas. Temos o curso de coaching neurolinguístico, já formou muita gente e pessoas no mercado que estão bastante bem. Acabamos por fundar o In Body Language, que está dedicado à linguagem corporal, tanto microexpressões faciais, posturas, gestos, e isso, como é inspirado em Paul Ekman e não na programação neurolinguística, é muito complementar, mas são certificações à parte e tem uma marca própria. E nós lançamos recentemente também uma certificação em neurociência, porque houve um momento em que sentimos que era a altura de introduzir também fundamentos de neurociência nos cursos de PNL, tanto no practitioner, como no master, como no trainer e no coaching. Então fizemos isso e depois, porque havia pedidos e porque a curiosidade era grande, começamos a achar que sim, há um leque, há uma falta de educação nesse sentido e há muito interesse, porque pessoas de várias gerações não tiveram acesso, eu acho que ainda não têm muito. A neurociência nas escolas ainda não faz parte dos currículos propriamente, e ela está a evoluir com uma rapidez tão grande, ela é tão fundamental, que já começa a ser quase tão importante como nós sabermos como é que é constituído o coração, como é que funciona o estômago, o fígado, enfim, nós aprendemos essas coisas todas e não aprendemos muito sobre o cérebro, a não ser alguns rudimentos que já estavam nos currículos, e se calhar já melhorou, não sei. Eu sei que muitas gerações que acabaram já a escola há algum tempo não têm muita base e que começa a fazer muita falta, porque é um conhecimento muito amplo e que é muito útil para uma série de coisas, como prevenção, em termos do cérebro envelhecer mais rápido ou mais devagar, nossas capacidades, enfim, tanta coisa importante que vamos, das quais podemos tomar conta. Além disso, também porque a neurociência, sobretudo a sua evolução a partir dos anos 90, as descobertas da neurociência vieram trazer uma base científica a explicar o que acontece de facto no cérebro com as técnicas que nós aplicamos. Então, num desenvolvimento à parte, não foi feito a partir da PNL, e nós olhamos para a neurociência e, uau, isto explica o que fazemos aqui. Como, por exemplo, o rapport, a capacidade de criar empatia através de espelhamento físico, é uma técnica que vai sendo conhecida por muita gente, porque muita gente ensina e que é muito, muito poderosa, que é utilizada em PNL desde os anos 70. Só nos anos 90 é que se descobriu que existem os neurônios espelho que explicam porque é que é tão poderosa essa técnica. Pois, realmente, para além de interessante, é extremamente útil e importante. Exato. Luzia, eu vi que vocês fazem também intervenções em empresas. Sim. Ou seja, muitas pessoas que abordarão este tema pensam que é um processo individual. Como é que vocês trabalham em grupo nas empresas? Quais são as principais questões que os empresários que vos contactam querem abordar? Ou seja, que exemplos nos pode trazer aqui de forma a nós termos uma ideia que tipo de processos é que a PNL pode trabalhar nas empresas? Ok. Então, nas empresas, nós temos alguns formatos, temos o Business Practitioner, que é, digamos, um practitioner mais adaptado às empresas, e são 8 dias ao invés dos 16 dias que nós damos a certificação original, e em geral o que nós fazemos é adequar às necessidades da empresa. Então fazemos quase sempre cursos à medida. O tema mais requisitado é PNL aplicado às vendas.
Digamos, esse é tradicionalmente o mais requisitado, porque por causa das várias formas que nós oferecemos de ler o outro, de perceber, digamos, os tipos cognitivos, se é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico, para perceber, para fazer, aprender bem a fazer o espelhamento, como criar essa empatia, essa confiança, perceber que perguntas é que fazer que têm mais eficácia e são menos agressivas ao mesmo tempo, para levar a pessoa a questionar, ao invés de estarmos a dizer, o que faz uma grande diferença. E, enfim, todas as técnicas de comunicação. Agora, ultimamente já têm nos pedido mais para simplesmente melhorar o relacionamento entre as pessoas, para lidar com conflitos, para liderança, para comunicação interna, facilitar a comunicação entre os funcionários, entre os colaboradores, e, digamos, esse tema ainda é bastante, depois das vendas é o mais requisitado. Então, nas vendas também é a comunicação e aqui a comunicação também. E depende muito, os resultados dependem muito também do tempo que nós temos para trabalhar. Claro. E também dos níveis e por que é que foi pedido. Então, se nós trabalhamos com todo um departamento, é uma coisa. Se nós trabalhamos só com uma equipa, é diferente. Se nós trabalhamos com as chefias, também é possível, certo? Às vezes só as chefias intermediárias, e normalmente eu peço para estarem também as que estão acima, porque é preciso que falem a mesma linguagem ou que façam à parte algum curso. E o que é que acontece? Acontece, no fundo, algo parecido que acontece nos grupos que vêm fazer ao Instituto e que vêm por sua própria vontade. A pessoa começa a conhecer melhor a si mesma, a forma como interpreta e como o seu cérebro funciona, como é que nós codificamos a informação que recebemos através dos sentidos, como é que fazemos então uma representação interna e aplicamos sentido, significado ao que nos é fornecido. Ou seja, o significado não vem pronto. Claro. Nós é que recebemos, e depois a partir do que nós sabemos, vamos atribuir o significado. Daí os tantos mal-entendidos, tantas interpretações erradas. Basta uma coisa tão simples como darmos um elogio e a pessoa se ofender. E depois nos ofendermos de volta. Pois. É tão simples isso acontece, não é? Porque a pessoa percebeu outra coisa, ela interpretou como outra coisa diferente. Nesse dia era convencida que era completamente errado esse elogio porque ela não acreditava nisso em relação a si mesma. Ou diz uma coisa tão simples como: esse relatório está exemplar, excelente, e a pessoa pensa: está péssimo, podia ter feito tão melhor. Então interpreta aquilo como uma ironia e basta isso para se ofender, e nem sempre isto é dito. Estou a dar um exemplo muito simples, mas que também é muito comum. Mas que acontece. Exatamente. E os líderes, quando procuram a Luzia ou o INPNL, disse há pouco que eram muito procurados por causa das vendas, mas hoje em dia, os líderes, quando procuram, qual é a principal questão deles? É a inter-relação dentro da organização? É o foco nas vendas? É aquele objetivo determinado que não está a conseguir? Olha, assim, de repente, que eu penso que se destaca, são várias coisas. É liderança, mas depois quando eu vou ver o que na liderança, muita comunicação. Eu acho que vai havendo uma consciência de que muitas coisas surgem porque a comunicação não passa bem. E de facto é difícil, quer dizer, cada pessoa percebe uma coisa diferente. Exatamente. E então, como comunicar, como liderar para que as pessoas sintam e que sintam mais envolvidas, para que as equipas se sintam mais comprometidas com a empresa, para que haja entre elas também, às vezes, uma comunicação melhor, mas
querem também perceber como é que podem mudar o próprio comportamento para ter uma relação melhor, digamos, comunicação melhor acaba por implicar uma relação melhor e, a partir daí, trazer mais tranquilidade e melhores resultados. Claro. Pronto, e funciona porque à medida, como eu estava a dizer, que a pessoa percebe como é que atribui significado, Pois. então também percebe como é que o outro atribui significado. E estamos a falar em mapas diferentes, mapas de mundo diferentes. E se eu consigo olhar para o outro e aproximar-me do mapa do outro e comunicar para a forma como o outro vê o mundo e não para a forma como eu vejo o mundo, então, então a outra pessoa vai ter mais possibilidade de compreender-me. Exatamente. Certo? E estar atento para certificar-se de que a pessoa compreendeu aquilo que eu queria passar. Não é a ideia de que o resultado da comunicação é a resposta que se obtém. Eu posso comunicar o que eu... Isso é um dos fundamentos, um dos tais pressupostos que tu conheces. Nós podemos comunicar o que quisermos, mas se o outro não percebe, na verdade nós estamos a comunicar aquilo que o outro percebe. Claro. É isso que interessa. Independentemente do canal de comunicação, de ruídos, etc, etc, quem quer comunicar é que precisa de cuidar a perceber se o outro está a receber a mensagem. A mensagem ou não. Exatamente. Eu estava justamente a falar da questão dos mapas diferentes. Cada um tem o seu mapa de mundo, o seu mind map completamente diferente do outro, dependendo da sua experiência de vida, daquilo que sabe, daquilo que aprendeu, daquilo que viveu, dos seus traumas, das suas aprendizagens, das suas vivências alegres e tristes. E então vai interpretar aquilo que o outro diz a partir da sua própria experiência. E às vezes até de um estado de espírito em que está naquele momento, ou alguma coisa que tenha acontecido recentemente, ainda está sob essa influência, então vai atribuir significado ao que o outro diz conforme essa interpretação. Nós sabemos que as palavras, enfim, elas não são exatas, podem ter várias conotações diferentes, e é muito fácil nós completarmos o discurso do outro a partir daquilo que nós sabemos. Imaginando que já sabemos o que a pessoa vai dizer, sabemos o que é que ela quer significar e muitas vezes não conferimos. Então são duas coisas. Se a pessoa que conhece PNL é aquela que está a ouvir, ela pode muitas vezes, ela vai fazer isso quase que espontaneamente. Ela vai conferir aquilo que ela ouviu e aquilo que ela entendeu, aquilo que ela compreendeu antes de concluir, já está. E vice-versa, se estiver a comunicar, vai se assegurar se o outro percebeu. Eu me lembro de uma grande empresa onde durante muitos anos nós fizemos todos os anos um curso de 4 dias e havia sempre muitas pessoas que queriam fazer, e uma das coisas que se colocava muito é que muitas vezes instruções, muitas vezes explicações de como fazer alguma coisa eram entendidas de outra forma e depois dão imenso trabalho para corrigir. E às vezes há uma sequência, não é? Eu preciso de passar uma coisa a ti, um trabalho, tu precisas de fazer mais alguma coisa aí e passar para outra pessoa. Então, se alguém falha no caminho, todos os outros vão ter uma interpretação errada e o trabalho às vezes é muito maior para consertar, corrigir. Às vezes há questões de satisfação do cliente envolvidas e é muito mais caro, digamos assim, as consequências de uma comunicação não cuidada do que propriamente fazer uma formação com as pessoas. Agora, eu gostava aqui de realçar uma coisa que é fundamental e que tem a ver com a satisfação das pessoas no seu trabalho. Exatamente. Não é? E isso depende não só dos colaboradores, mas também de quem gera a empresa, das chefias, de quem está, chefias, lideranças de preferência, não é? Quem está a gerir a empresa, porque às vezes escapa-lhes, ou dentro das milhões de coisas que têm a fazer, e normalmente são pessoas que também estão muito ocupadas, e escapa-lhes que estamos a lidar com pessoas. E pessoas gostam de estar bem, gostam de se sentir bem. Quando elas se sentem bem e envolvidas,
a capacidade de trabalho e de produtivo delas é muito maior. Quando elas têm de comunicar umas com as outras, passar instruções, explicar alguma coisa, e elas se entendem bem, mais facilmente vão esclarecer se foi entendido, se não foi entendido, Exatamente. mais paciência vão ter para explicar, para passar informação, para corrigir. Aquela impaciência, ainda não percebeste isso, então já te expliquei 5 vezes. E isso do outro lado, como é que é recebido? Epa, ou a pessoa é mais frágil e aquilo pode retrair e depois Claro, deixa de fazer perguntas, que é um outro claro. problema grande. A pessoa não saber e não perguntar como se faz, depois inventa, o que também tem consequências, não é? Normalmente tem consequências graves, ou não, mas tem consequências chatas. Então, a questão da comunicação entre as pessoas, a forma como elas estão umas com as outras, como elas conseguem resolver os seus conflitos, é também um fator que vai ser importante na produtividade e no ROI da empresa, porque por causa de detalhes como este. Quer dizer, se as pessoas estão bem, elas vão procurar ajudar o outro, elas vão procurar Exatamente. colaborar uma com a outra. Se elas estão com rixas, elas fazem estritamente o que têm que fazer, e não vai haver aquela vontade de perguntar, mas estás tranquilo, já dominas a situação, olha, se precisares de Preciso de qualquer coisa, ajuda. diz-me. Exatamente. Essa vontade e essa informalidade de quem se dá bem ajuda imenso numa empresa. Claro, se juntarmos todas as pequenas questões que estão aqui envolvidas, isso pode realmente fazer uma grande diferença. Agora, dizer, então toda a gente é obrigada a dar-se bem? Não, não é. Infelizmente não podemos fazer com que Claro. todas as pessoas sejam compatíveis. Agora, que respeitem a necessidade mútua e que tenham uma noção e que do que é um trabalho comum, do que é pertencer a uma comunidade, a um sistema que é uma empresa, isso pode fazer toda a diferença. E vamos perguntar, bem, mas como é que faz a diferença para o trabalhador? Uhum. Há que haver um respeito mútuo, Claro. obviamente. Se há um excesso de exigência, a pessoa entra em estresse, não consegue dar conta, que os objetivos são demasiado apertados e é difícil de lá chegar. Eu sei que há aqui uma forma também, muitas vezes, de forçar a pessoa a dar mais aquele A dar passinho, mais. Sim, 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 sim. e isso também funciona com um limite. É Claro. porque se for demasiado, a pessoa abre mão. Diz, eu nunca Claro. vou conseguir mesmo, eu não vou fazer isso, ou entra em estresse. E esse estresse, essa falta de tempo, também pode prejudicar a colaboração entre as pessoas. E às vezes é mais importante essa colaboração do que cada um cumprir a sua parte estritamente. Porque não é linear nada. Quando envolve várias pessoas que têm que colaborar, não é assim tão linear, não é cada um faz o que precisa e tudo vai funcionar, não é bem assim, um comete um erro, um percebe uma coisa, o outro percebe uma coisa mal, o outro esqueceu-se de fazer alguma coisa e se as respostas forem duras, nós vamos ter uma cultura de medo. A cultura de medo faz com que as pessoas trabalhem com medo das consequências e tira todo o empenho e a motivação ao mesmo tempo. Portanto, já não é por motivação, já não é por empenho, é por medo. O desgaste ao longo do tempo é enorme, porque, por acaso, é uma coisa que eu ouço também muitas vezes, sim, pessoas que dizem, eu no trabalho não tenho amigos, tenho colegas, e que querem se isolar no trabalho, porque acham que se forem amigos das pessoas, que vão se Não se prejudicar. magoar. Exatamente. Não sei se tu sentes isso, lidas muito também com empresas, isso é uma coisa que às vezes. Um pouco porque efetivamente o distância, existe ainda muito a distância entre quem lidera a empresa e o funcionário. Certo. Eh, há muita mentalidade ainda, infelizmente, mas apesar de que vai sendo cada vez menor, vamos vendo outras formas de pensar e outras formas de estar, mas que efetivamente eh, a distância ainda existe. E há pouca preocupação dos líderes, dos gestores, em
proporcionar ao funcionário um bem-estar. Ainda há muito aquela mentalidade do patrão e do empregado, nem é funcionário. Exato. Ainda há um pouco a mentalidade. Mas, do outro lado também dos funcionários, ainda há muito aquela mentalidade que eu trabalho muito e ele é que ganha o dinheiro, o patrão. Ou seja, isto é como a Luzia estava a dizer, isto aqui ainda é mútuo. Tem que ser mútuo. E acaba por ser um trabalho, tem que ser um trabalho dos dois. Se calhar quem toma a dianteira desse trabalho pode ser o gestor, porque ele idealizou aquela ideia, aquela empresa e tem um futuro para ela. E vai ter um leque de pessoas que o vão ajudar a atingir esse objetivo. Sim, sim. E tem que as orientar, porque elas não sabem o que é que aquela pessoa tem em mente. Sim. E tem que as instruir e ajudar a realizar o trabalho delas. Exatamente. Então, eu acho que põe-se aqui duas coisas. Uma, a questão hierárquica, não é? E que é real, ela antecede a amizade. Dentro da empresa, existindo, ela antecede, em termos sistémicos, ela vai se sobrepor. Então, é natural que haja alguma dificuldade, embora haja formas de separar as águas, não é? Claro. E que o medo de que, se eu for amigo, vai deixar de haver respeito, ou se houver alguma proximidade maior, o respeito precisa de impor-se por si só. Pela Exatamente. liderança, pela capacidade de compreensão, por lidar com as situações das várias formas e pela frontalidade também. Pela frontalidade de uma forma mais, talvez, não agressiva. Uma frontalidade Sim, não sim. agressiva, digamos assertiva, tanto de quem dirige como de quem trabalha, de quem é o colaborador. E essa assertividade também precisa de existir do outro lado. Não há nenhuma vantagem em ter um colaborador com medo de dizer o que pensa. Claro, claro. Por quê? Porque ele vai na mesma gerir aquilo, ele vai dizer aqui, vai dizer ao colega, vai influenciar, vai começar a ver aquele diz que me disse, todo um movimento e que é negativo. Então, o facto de dar liberdade, de não impor pelo medo, vai criar liberdade de uma pessoa, um funcionário, um colaborador, dizer o que precisa, o que pensa, o que sabe, o que não sabe, sem ser interpretado imediatamente como mal educado, ou aquela pessoa, Exatamente. enfim, como um extremo. Então, é sempre possível fazer alguma coisa, comunicar de outra maneira, procurar ajudar a pessoa a resolver a sua questão. Porque também o que é que acontece? Muitas vezes o próprio funcionário tem ideias e boas ideias para o sucesso da empresa. E muitos líderes e gestores fixam em mente aquele projeto inicial e às vezes nem se dão ao trabalho de ouvir, porque se calhar aquela ideia pode ser algo que vai transformar e vai ser melhor. Exatamente. É exatamente. E são muito mais cabeças a pensar, não é? E juntando as pecinhas acaba por haver mais riqueza do que não. Então, claro, claro que sim. E depois a outra questão é aquela que eu pus a ti também, de haver tantas pessoas que acham que na empresa, ou no local onde trabalham, não querem ter amigos, só colegas. Os amigos é para ter fora, porque mais dia, menos dia vão se aproveitar daquilo que eu partilho, daquilo que, etc., porque também há competição, também há, enfim, e claro que há uma influência aqui na forma como as pessoas são valorizadas ou não, e escolhidas, quando chega a hora de terem a sua carreira ou de serem escolhidas para assumir um cargo. Então, a questão é, nós passamos, quer dizer, normalmente quem trabalha numa empresa passa a maior parte do seu dia na empresa, não contando com o tempo que dorme, mais ou menos o mesmo tempo, mas Claro. passa a maior parte do dia, muito mais tempo com os colegas do que com a família, do que com os amigos, Exatamente. sobretudo com os outros amigos, não é? Então o que acontece hoje em dia é, de facto, a maior parte dos amigos serem colegas. Em geral, é o que se verifica. As pessoas têm muitos amigos nas empresas. Excluir muita gente da sua vida e estar
a maior parte do tempo com pessoas que não consideram pessoas próximas ou confiáveis ou amigos, e isso cria mal-estar. Então, o conviver com alguém com quem nos damos bem cria uma facilidade, uma leveza, um estar bem, é uma piada que se diz ali quando se vai tomar um café, é uma troca, é uma partilha sobre um filho, sobre alguma coisa que aconteceu, e o acompanhamento do outro, é esse conforto social, somos seres sociais, então tem muito a ver com a felicidade na empresa tem muito a ver com a felicidade da pessoa, e uma pessoa que não está bem, ela não produz tanto, ela não colabora tanto, ela não está tão aberta. Daí essa importância, não é, de abrir o desenvolvimento pessoal, os tais soft skills. E aí é que entra a PNL, voltamos, não é, depois de dar essa volta toda, como é que a PNL pode ajudar nisto? É como se a própria aprendizagem dos conceitos, uma estrutura para poder pensar, interpretar, olhar, não é o conteúdo, porque a PNL trabalha com as estruturas subjetivas e mentais. Então, ter uma estrutura para pensar de vários pontos de vista, saber deslocar-se, interpretar, conhecer como funciona a captação de informação, a codificação dessa informação, a atribuição de significado, como é que isso se liga com a forma como a pessoa se sente. O facto de conhecer, e pode parecer complicado aquilo que estou a dizer, não é complicado, depois de se perceber, é bastante simples de aplicar, é quase automático, não é? Então, há um alargamento de consciência, eu diria até um aumento de sabedoria, não é de informação, é de sabedoria, de como funciona. E essa pessoa vai melhorar a sua forma de comunicar, de relacionar-se, de resolver conflitos na empresa, em casa, com os filhos, com a mulher, com os pais, com a família e com os amigos. Portanto, há de facto um divisor de águas em termos de conhecimento e de técnicas e pequenas formas de dizer as coisas ou de aplicar as coisas ou de resolver também aquilo que impede de comunicar de uma forma mais assertiva ou mais direta ou mais clara ou mais carinhosa, se for o caso, ou mais afetuosa. Esse outro lado também, a parte emocional, resolver a parte emocional. E a PNL tem um papel nisso tudo. Oferece soluções, oferece caminhos que eu considero muito importantes. Então, a Luzia concorda com o facto de que a PNL pode contribuir para um desenvolvimento de líderes eficazes. Quando falo em eficazes, estou a falar de lideranças que conjugam o resultado, não é, o lucro, e o bem-estar dos funcionários. Concorda? Exatamente. Plenamente. Concordo. E, mais uma coisa, o próprio bem-estar. Sim. Tomar consciência, não é, do que significa estar em constante luta e o que significa poder ter alguma paz, algum alívio, alguma forma mais tranquila. O que é que traz essa tranquilidade? Como é que se pode fazer para ter uma vida mais tranquila, mesmo que não, ou pelo menos nos primeiros tempos, menos ocupada, pelo menos menos estressada, falando do mau estresse, não do bom estresse. Claro. Ótimo. Uma questão que tinha aqui, porque podem pensar, a PNL, através da PNL nós podemos ter resultados excelentes. Vocês aí na PNL, a Luzia, quando instrui os seus formadores, as pessoas que vão dar a formação, até que ponto é importante incutir os valores de ética, não é? Para que depois sejam objeto de uso por parte dos formandos que irão exercer esta área como profissão, ou seja, porque nós tanto podemos estar a fazer a mente, ter muito cuidado com esta questão da mente, porque nós tanto podemos fazer o bem, não é? E ajudar determinada pessoa a alcançar
o seu objetivo, ultrapassar os seus medos, como também, de uma forma consciente ou inconsciente, estarmos a fazer alguma coisa que é importante, temos a Luzia, acredito que sim, mas é importante efetivamente ter isto em conta, não é, Luzia? Completamente. É um pouco parecido com aquilo que eu acrescentei há pouco em relação aos líderes, também considerar o próprio bem-estar deles. É fundamental para que seja ético, porque todos temos valores. Exatamente. Então, de alguma forma, a maneira como nós ensinamos, a nossa didática, a forma como nós ensinamos a programação neurolinguística, e ao abordar temas que podem, de facto, empoderar muito alguém na influência do outro, por exemplo, em vendas, enfim, e sobretudo na influência do outro, na manipulação, por exemplo, nada como perceber como é que funciona a manipulação para não se deixar manipular. Manipular, exatamente. É preciso perceber como é que ela funciona, como é que ela pode ser utilizada. E a forma como ensinamos, porque normalmente um uso prejudicial, um uso da PNL, de forma que prejudique o outro, dificilmente leva a um sucesso de médio e longo prazo e um bem-estar pessoal para quem está a aplicar. Então, de alguma forma, nós estamos sempre a chamar a atenção para aquilo que é funcional. Não é certo, errado, não é nada disso. Aquilo que é funcional para o próprio. Nós partilhamos dos valores ocidentais, certo? E que são, no fundo, são valores judaico-cristãos, mesmo que a pessoa tenha sido educada sem uma religião, esses valores são culturais. Exatamente. E dificilmente alguém consegue estar, de facto, bem consigo mesmo, sem respeitar minimamente os valores que são mais importantes para si mesma e que podem ser diferentes. Os valores são sempre coisas boas. Por outro lado, chamar a atenção para os efeitos, não é? E o afastamento de pessoas, o que é que significa? Estar bem com pessoas, ter amigos, enfim, o que significa às vezes o que traz para o próprio, não é? Ao aplicar ou ao comunicar bem. Há casos, não é? De pessoas que poderão não dar de facto importância nenhuma ao próprio bem-estar ou não ter essa noção, mas isso já seriam perturbações. E nesses casos, enfim, se não nos apercebermos que é uma perturbação, essa pessoa poderá eventualmente usar de uma forma menos boa as técnicas, porque elas são muito poderosas. Agora, isso acontece com tudo, certo? Claro, medicamento, tudo, sim, sem dúvida. Praticamente tudo o que tem poder e pode ter uma interferência, pode ser utilizado de várias formas. Então procuramos manter isso em todas as nossas formações, e os nossos formadores, os nossos trainers, eles passam por um tempo bastante largo de aprendizagem, não só fazer certificações, fazer assistências, trabalham diretamente comigo durante algum tempo, e claro que todas essas questões são limadas. E normalmente um formador, um trainer, que não trabalhe por paixão aqui no Instituto nem sequer entra. Então não funciona. Claro. Vou ali dar aquela formação, ganho mais uns trocos. Não funciona. Não funciona, nós adoramos o que fazemos e observamos a mudança, e o prêmio maior é o que conseguimos observar. Claro que também precisamos de viver, não é? Então, sim, cobramos o nosso trabalho. Mas se este eixo se desloca, o empenho não é o mesmo, a aprendizagem não é a mesma, e eu acho que isso não acontece só em áreas como a programação neurolinguística e o desenvolvimento pessoal. Acontece em qualquer área. Se um contabilista de facto detesta fazer aquilo e está ali sob pressão, detesta mexer em papéis, a prestação dele não vai ser igual a alguém que realmente gosta daquela atividade e de fazer bem, de manter tudo em dia, de estar em dia com as novidades, e enfim, é completamente diferente.
sem dúvida. Nós estamos a passar uma fase em que o desenvolvimento pessoal está muito em voga. Sim. E isto aqui há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a ênfase que se dá ao desenvolvimento pessoal não tem nada a ver com o que é agora. Há uns, relativamente à PNL, há os pensadores e aquelas pessoas que estudam o PNL e depois há outros que vão, porque pronto, também é moda, não é? No meio desta amálgama que nós estamos a viver hoje, porque fala-se muito do desenvolvimento pessoal, coaching, hoje em dia o coaching, não é? Coaching para a frente e para trás. Relativamente à PNL, o que é que a Luzia acha que vai acontecer relativamente à PNL daqui por alguns anos? Ou seja, isto aqui vai-se perder algum valor ou por causa destas modas, ou acredita que efetivamente vai acabar por vir ao de cima o que interessa e acabar por aquilo que não interessa acabar por cair por terra? Eu acho que aquilo que contém fundamentos é aquilo com que as pessoas se identificam a mais longo prazo também, de imediato e a mais longo prazo. Quer dizer, uma coisa é deixar-se levar por um entusiasmo imediato e isso depois há um desânimo porque se é preciso repetir a cada semana, enfim, é porque não é permanente, não fica, não, afinal não tem esse resultado mais profundo. Em relação à programação neurolinguística enquanto área, ela sempre foi uma área um pouco irreverente. Então, ela surgiu para trazer mais ferramentas e bases para psicoterapeutas trabalharem. Depois é que ela se difundiu também para a área empresarial, para a área do desporto, enfim, para todas as áreas, porque ela é transversal. Ela trabalha o ser humano e todos os conceitos são aplicáveis e adaptáveis a qualquer situação, porque trabalha com estruturas e não com conteúdos. O que vai acontecer daqui para frente, eu acho que em grande parte depende de nós, que trabalhamos com programação neurolinguística e sim, eu acho que depende principalmente de nós, porque apesar ela surgiu nos anos 70, digamos que há muitos trabalhos científicos já feitos, há imensos estudos, há investigações, muitas coisas já estão provadas, publicações sérias em revistas e livros também, reconhecidos pela ciência. Existe a psicoterapia neurolinguística com base em PNL, reconhecida pela Associação Europeia de Psicoterapias, e a área em si, nós discutimos muito isso. Eu faço parte do NLP Summit, onde se reúne, digamos, só pessoas que têm mais de 15 anos de experiência e liderança na PNL e por convite. E nós nos reunimos uma vez por ano e falamos. A ideia é falar sobre o rumo e o que é que se pode fazer nessa parte mais profunda do que é que a comunidade pode fazer e do que as pessoas mais experientes podem fazer para que não se perca entre gurus e, enfim, e aplicações que não trazem bons resultados, ou que não trazem os resultados que ela poderia trazer. E penso que vai depender desta comunidade, da comunidade como um todo, das pessoas que trabalham com PNL, aplicar ou incentivar mais estudos com base científica para que haja um reconhecimento mais vasto a esse nível. Porque ela surgiu, digamos, em contraponto, ela surgiu para trazer ferramentas para a psicoterapia em geral, psicologia clínica, psicoterapia, e ao mesmo tempo a anunciar, digamos, num tom de ruptura, porque trazia algo tão novo que era difícil na altura de aceitar. Quando nós falamos de uma estrutura subjetiva e vamos trazer elementos de várias outras áreas,
e trabalhar com a estrutura em vez de trabalhar com conteúdo, isto é diferente do trabalho que se faz em geral na psicoterapia, sobretudo, não é? Nessa época, e agora trabalha-se muito com o corpo, trabalha-se normalmente a partir do conteúdo e de como é que ele se reflete. Trabalhar a estrutura é uma proposta diferente, é uma proposta de base e que eu penso que tem um papel a jogar na construção de uma comunidade na Terra humana, digamos, que se consiga entender melhor e conviver de uma forma mais saudável, mais ética e mais profícua para todos, não é? Claro, sem dúvida. Eu acho que tem um papel a cumprir aí, então vai depender, vai depender. Luzia, para terminar, Hum. para também não tirar mais tempo, nós pedimos a todos os convidados para trazer um objeto que represente uma mudança positiva na sua vida, que possa determinar um marco de viragem, que represente uma mudança significativa. No caso da Luzia, conversa prévia, não é propriamente um objeto, mas podia partilhar, por favor. Tudo bem. Então, quando me pediste para trazer um objeto, eu pensei e não me ocorria nenhum objeto que tivesse essa importância toda. Tenho objetos que têm muita importância para mim, mas não significam essa virada e desta forma. Poucos objetos são muito importantes. Não é através dos objetos que se calhar eu me mexo mais num mundo mais simbólico. Então eu disse, eu tenho um símbolo, 2 símbolos, e que me acompanha desde há muito tempo. Então o símbolo e que acabou por criar uma importância maior, pelo menos até agora, eu posso falar dos 2, é a espiral. A espiral que hoje faz parte do logo do Instituto. O Instituto tem a imagem da espiral como logo, e a espiral no sentido dessa dança de dentro para fora e de fora para dentro, essa dança de ir perceber cá dentro, trazer para fora e também trazer aquilo, enfim, que pudermos do universo, digamos, do sistema maior para dentro, e isso é uma dança que eu acho que é nisso que nos mexemos. E o constante movimento, tanto para fora como para dentro. E como é que surgiu a espiral? Quando eu era adolescente e estava, não sei, o correspondente aí, que é um 7º, 8º ano, é natural, não é? Estudamos o Renascimento. Exato. E estudamos Leonardo da Vinci, Michelangelo, esse pessoal todo, e eu fiquei completamente fascinada por tudo aquilo. E fiz um trabalho, fiz coisas que exigiam isso, estava fascinada. Para mim foi uma grande descoberta na altura. E na altura falaram-me, eu penso que o professor falou, porque foi dessa altura que ficou o símbolo, na sequência de Fibonacci. Uhum. Eu nunca mais me lembrava deste nome em si, mas a sequência de Fibonacci tem a ver com uma espiral, certo? E, enfim, os renascentistas consideravam a fórmula de ouro, e ela era conhecida desde a antiguidade, mas Fibonacci depois em 1200 e tal, acho que reformulou, conseguiu provar a reprodução dos coelhos com essa fórmula, uma coisa desse tipo. Mas o que interessa aqui é que tanto Leonardo da Vinci como Michelangelo utilizavam esta sequência de Fibonacci em trabalhos que faziam sobretudo em relação ao corpo humano. E a geometria que está implícita tanto na obra de Michelangelo como na obra e nos estudos de Leonardo da Vinci. E ficou-me também a estrela de 5 pontas, foi também referida por causa de Leonardo da Vinci. Acho que toda a gente conhece a estrela e um homem, não é? Uma pessoa nessa estrela, também me ficou marcada, e a partir daí, o que eu não me lembrava, depois deixei de me lembrar que era a sequência de Fibonacci, enfim, mas criei o hábito nessa altura de fazer estrelas, 5 pontas, nos meus cadernos, nas minhas notas e espirais. Havia sempre espirais nos meus cadernos, nas minhas notas, nas minhas coisas, e manteve-se depois da escola, acompanhou-me e acompanha-me até hoje.
quando eu estou a pensar ou alguma coisa que eu quero me lembrar e começo a desenhar porque isso me ajuda a pensar às vezes, e quando eu dou por isso, lá está a espiral outra vez, lá está uma estrela, lá está, de alguma forma. Então, quando eu fundei o Instituto e tive que pensar no logo, a primeira coisa que me veio foi a espiral. Isso só me faz sentido que seja uma espiral. Então, a espiral é para mim um símbolo muito importante e que traz essa questão da sequência de Fibonacci, que se manifesta na natureza, que se Sim, manifesta exatamente. em muitas áreas, que é usada na análise financeira, não é? Utilizada na teoria dos jogos, enfim, é utilizada em Em muitas quase áreas. tudo. E digamos que o símbolo maior seria o búzio, mas aparece na alcachofra, aparece em tantos sítios. A espiral está presente na natureza e com esta sequência de Fibonacci. Então acho que faz todo sentido manter, e mesmo eu não sendo matemática e não saber aprofundar tudo o que se pode fazer com esta sequência, continua a ser de alguma forma algo que me inspira e está presente, pronto, acompanhou-me a vida toda. Então o meu objeto não é um objeto, é um conceito, mais do que isso, é uma fórmula, é uma sequência, e é essa espiral que é uma imagem. É engraçado, realmente. Luzia, pronto, damos por terminada aqui esta nossa conversa. Ficaríamos mais tempo, acredito que sim, mas vai ficar para uma próxima. Agradeço imenso o seu tempo, o seu depoimento e espero que inspire outras pessoas que nos ouçam e desejo tudo de bom, como já o fiz anteriormente. E pronto, olha, até uma próxima. Apesar com estes cortes que houve aqui pelo meio, mas nada como uma boa edição Exato. para resolver. Exato. Tivemos quedas de conexões, enfim, mas continuamos e retomamos o assunto porque não é por aí. Muito, muito obrigada mais uma vez pela lembrança e pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui contigo nessa conversa sobre a PNL. Muito obrigada. Obrigado eu. Continuação, tudo bom. Até breve. E até à próxima.